O meio evangélico e protestante está repleto de temas polêmicos e práticas desalinhadas com o que diz a Bíblia Sagrada. Existe uma certa liberdade para interpretar algumas passagens bíblicas, convenientemente, para dar sustentação à prática daquela denominação específica. Entre esses temas polêmicos e de difícil consenso, está a questão do pastorado feminino. Afinal, a mulher pode ser pastora de igrejas? Vamos ouvir o que dizem alguns pastores e teólogos sobre a prática do pastorado feminino e o que os textos bíblicos falam sobre isso. Iago Martins, em seu canal 2 Dedos de Teologia, gravou um vídeo só sobre esse tema. Vejamos os pontos principais dos argumentos que o Iago aborda em seu vídeo. Antes de falar desse assunto, então vamos começar do começo. Vamos começar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote era sempre homem. Isso não é interpretação, isso é um fato, é o que está escrito. O sacerdote sempre era um homem. Isso ainda deriva de algo anterior, que é a ideia de que os patriarcas de Israel todos eram homens. Abraão, Isaac e Jacó são figuras masculinas. Jacó, que também foi batizado de Israel, por sua vez teve 12 filhos. Esses 12 filhos são cada um uma tribo do povo de Israel. Esses 12 filhos eram também homens. Do primeiro ao último sacerdote de Israel, homens. Quando Jesus, no Novo Testamento, então, escolheu seus 12 apóstolos, que seriam o fundamento doutrinário da igreja, Jesus, que era um homem, escolheu também 12 homens. Jesus certamente tinha mulheres talentosas e capacitadas para escolher, mas ele não o fez. Ali era o melhor momento para reformular e mudar qualquer comportamento prático da Se no antigo Israel nós tivéssemos sacerdotisas, ou se Jesus tivesse chamado mulheres para as fileiras apostólicas, isso teria feito o povo de Israel e a igreja cristã mais aceitáveis culturalmente. Mas o caminho de Deus foi o oposto. Foi criar estruturas que eram estranhas para a cultura. Ah, Iago, mas você está só citando fatos e acontecimentos. Jesus ter escolhido 12 homens, ele mesmo ser homem, o antigo Israel só ter sacerdotes homens, é uma descrição de um fato. Não significa que é normativo. É histórico, mas não é uma ordem de Deus à igreja. Tá bom, vamos devagar, porque a escritura claramente ensina uma liderança masculina sobre as igrejas. O texto que fala sobre isso de forma mais clara é 1 Timóteo, capítulo 2. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Esse texto traz uma proibição de Paulo. Eu não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem. Alguns vão dizer que aqui são dois mandamentos diferentes. A mulher não pode ensinar e nem pode exercer autoridade sobre o homem. O que não é uma boa leitura, porque em outros textos da escritura, as mulheres ensinam outras mulheres. As mulheres ensinam seus filhos. Como é que ela nunca poderia ensinar de forma alguma? Não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem. Pode também significar, também uma tradução possível, que ela não pode ensinar de modo a exercer autoridade sobre os homens. Parece ser uma tradução que condiz mais com o resto da escritura. A proibição então seria que as mulheres ensinassem de forma a exercer autoridade sobre os homens da igreja. Que tipo de ensino autoritativo é esse? Quando a gente lê o versículo seguinte do que a gente leu até aqui, capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo, Paulo começa a falar sobre
pastores, sobre bispos, a respeito de pessoas que estão sobre a igreja cuidando dela. A ideia aqui é que exercer ensino autoritativo sobre os homens está relacionado a ser um pastor sobre os homens. No caso, ser pastora ou ser bispa. Não só isso, Paulo não diz proíbe que sejam pastoras, mas ele proíbe que se exerça funções pastorais. Paulo poderia simplesmente ter dito que era proibido que as mulheres fossem pastoras, mas ele diz algo mais claro. Ele diz que elas não podem ensinar em exercício de autoridade, ou seja, eles não podem trazer um ensino pastoral sobre a comunidade, ela não pode participar de uma função que seja típica daquilo que os pastores devem fazer. Quando o texto diz para a mulher aprender em silêncio, ele não está proibindo a mulher de falar, mas o termo silêncio é usado por Paulo costumeiramente na sua teologia do culto para falar a respeito de uma expressão pública de ensino. Não é que a mulher recebe uma mordaça quando entra no prédio da igreja, mas é que a mulher não fala publicamente. Por que a mulher não poderia então assumir uma função pastoral? Por causa da doutrina da queda. Paulo não vai dizer que é por causa de algum escândalo que ofenderia os irmãos da comunidade judaica. Paulo vai dizer que é por causa de Adão e Eva. Paulo não está dizendo que isso é porque as mulheres são incapazes. Ele não está dizendo que mulheres são menos qualificadas do que os homens. Não é porque a mulher é mais propensa ao erro ou algo parecido. Paulo não está dizendo que os homens são melhores do que as mulheres. Se assim fosse, bastava encontrar uma mulher que fosse mais inteligente que um homem e pronto. O argumento de Paulo seria inconclusivo. O que Paulo está dizendo é que há uma estrutura que Deus organizou por causa da queda que faz com que homens e mulheres tenham papéis distintos. E isso, em parte, também se deve à própria criação do homem e da mulher, onde a biologia de ambos é distinta e os papéis que Deus entregou a cada um são distintos. Nós chamamos isso na teologia de complementarismo. Homens e mulheres têm o mesmo valor, capacidades similares, mas papéis diferentes e complementares, igualmente dignos, mas definidos por Deus para o bem da igreja, da família e da sociedade. O homem teria o papel de liderar a igreja, a mulher teria outros papéis e um deles o cuidado com sua família. Ah, mas Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. É um texto muito antigo, isso não deveria ser aplicado hoje. Tudo bem, mas Paulo está usando como argumento no seu tempo um texto que também é muito antigo, que teria sido escrito pelo menos 4.000 anos antes. Ou seja, o texto que Paulo usa como exemplo para o caso dele tem o dobro do tempo do texto que a gente está usando agora em Paulo para falar o nosso tempo. O problema não é a distância temporal. A questão é se o texto transmite uma verdade relevante para nossa vida. Nós não podemos usar a antiguidade do que Paulo está dizendo para argumentar que isso não é válido para nossa vida. Nós deveríamos então abandonar a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, foi escrito há 2000 anos, não deveria fazer sentido para nós. A questão não é se o texto é antigo. A questão é, o que está sendo dito é culturalmente condicionado ou é uma verdade transcendental para todos nós? E nós deveríamos fazer o mesmo no caso. Paulo não está falando de algo que era só para aquele povo. Paulo está falando de algo que, aplicado no nosso tempo, tem exatamente o mesmo significado. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo 14. Onde nós lemos o seguinte: Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ah, Paulo está proibindo as mulheres de falar na igreja? De simplesmente ter sua voz alta? De forma nenhuma. Em 1 Coríntios 11, versos 4 e 5, a gente vê que existiam profetisas na igreja. E a gente vê em 1 Coríntios 11 ainda que as mulheres poderiam orar em público ao usar o véu. Isso significa que um absoluto silêncio não era o caso que Paulo estava defendendo aqui. O silêncio aqui é o mesmo silêncio de 1 Timóteo. É o não exercício público de ensino autoritativo. Mulheres falavam na igreja, mulheres profetizavam na igreja, mulheres oravam na igreja, mas mulheres não exerciam ensino público com autoridade sobre os homens na igreja. É possível que o 1 Coríntios 14 estivesse falando sobre o juízo autoritativo das profecias. As pessoas profetizavam na igreja, aparentemente aquelas profecias no Novo Testamento não tinham peso e autoridade sobre a comunidade. Quem defende uma posição parecida é o Wayne Grudem no livro O Dom de Profecia e o D.A. Carson no livro A Manifestação do Espírito, de que a profecia na igreja primitiva não era uma voz autoritativa como era no Antigo Testamento, mas que havia um juízo sobre as profecias que só cabia aos homens. As mulheres poderiam profetizar, as mulheres não poderiam julgar as profecias diante da comunidade e dar aval ou a negativa àquilo que estava sendo dito. Por isso que as mulheres deveriam questionar os maridos em casa e não exercer autoridade sobre a igreja. E isso é uma coisa muito legal, porque existiam muitas profetisas mulheres. Miriam foi uma profetisa em Êxodo, Débora foi uma profetisa no livro de Juízes, Hulda era uma profetisa em 2 Reis e 2 Crônicas, a esposa de Isaías em Isaías 8 era também profetisa. Ana é identificada como uma profetisa no livro de Lucas. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas virgens que também eram profetisas. Atos 2 interpreta Joel 2 dizendo que as nossas
nossas filhas iriam profetizar, assim como as nossas servas. Isabel não foi tratada como profetisa, mas trouxe palavras proféticas também. Mulheres traziam instrução para a igreja. Mulheres poderiam falar à igreja de alguma forma. Mulheres eram ouvidas pela igreja. Deus usava as mulheres para falar ao seu povo, mas elas não podiam falar com o exercício pastoral de autoridade sobre a igreja. Elas podiam ser profetisas, não podiam ser pastoras. Tanto que em 1 Timóteo diz que os presbíteros devem ser maridos de uma mulher. Ele não diz em nenhum momento que as mulheres devem ser presbíteras. Ele não diz em nenhum momento que o presbítero tem que ser marido de uma mulher ou a presbítera esposa de um homem. É só marido de uma mulher. Ponto. Não existe outra perspectiva a respeito disso. A Bíblia também não diz em nenhum momento que mulher de pastor é pastora, de que existe alguma unção familiar em que uma vez que um homem é consagrado ao ministério, a sua mulher se torna pastora também, a reboque do marido. Tem um monte de pastor aí que só é pastora porque casou com um pastor, o que não tem absolutamente nenhuma base do Novo Testamento. Mas Iago, a Bíblia diz em Gálatas 3 que não existe nem homem nem mulher no reino de Deus. Sim, mas ele está falando sobre salvação, não sobre serviço na igreja. Ele diz que não há homem nem mulher no sentido de que Jesus salva ambos e que diferenças entre as pessoas não impedem a salvação. Ele não está dizendo que agora deixamos de ter um sexo e papéis definidos dependendo de cada sexo. Mas Iago, Débora foi pastora no Antigo Testamento, está lá no texto. Está, mas Débora foi literalmente pastora de ovelhas. O termo pastora no Antigo Testamento ainda não se referia ao ato de cuidar de uma igreja. Débora cuidava de ovelha, e isso não significa que uma mulher pode ser pastora simplesmente porque existiam mulheres que cuidavam de ovelhas no Antigo Testamento. É uma aplicação completamente infundada do que está lá. Mulheres nunca foram sacerdotisas no Antigo Testamento, que é o mais próximo de um pastor que a gente tem na linguagem da Antiga Aliança. Mas Iago, Débora também era juíza, sim. No Antigo Testamento a gente tinha uma juíza, mas essa juíza era uma líder civil. Não existe nenhum problema que mulheres sejam lideranças civis. Termos mulheres na política, termos mulheres exercendo autoridade como líderes de empresas, CEO ou qualquer coisa assim, não é problema nenhum. Mulheres podem ser líderes civis. Não existe nada na escritura que condene ou que impeça que a mulher exerça autoridade pública. Ela não pode fazê-lo no contexto eclesiástico. São duas coisas completamente distintas. Existe muita possibilidade de atuação para as mulheres. A gente acha que não, porque a gente acha que só existe pastorado na igreja. Mas o pastor é só uma das peças da igreja. Existe toda uma teia de atuações possíveis para o serviço da comunidade. Ah, Iago, mas isso é machismo. Não, é Deus, é a escritura falando. Você pode discordar da interpretação e mostrar como esses versos significam outra coisa. Mas você não pode me acusar de machista, porque é acusar Deus de machista, caso minha leitura seja correta. Você é pastora? Minha indicação para você é que você renuncie a esse ministério. Você está assumindo um papel que não é seu. Seu sonho era ser pastora? É melhor você mudar aí os seus sonhos e tentar servir a Deus de alguma outra forma. Quem também foi perguntado sobre isso foi o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes. Em sua participação no podcast Inteligência Limitada, essa pergunta veio à tona. Ao responder a pergunta, ele parece não bater martelo sobre o assunto, uma vez que não há consenso sobre se a prática é legítima ou não. Tem agora aqui a do Rodrigo Brasil. Ele falou aqui, qual a opinião do senhor sobre a mulher ser pastora? Em alguns casos, líder de igreja. Tem base na palavra? Essa é uma questão sensível, extremamente sensível. Eu conheço pessoas piedosas. Paulo falou alguma coisa sobre isso ou não? Esse assunto é um assunto polêmico sobre a mulher falar na igreja. Sim, ele, tanto em 1 Coríntios 14 quanto em 1 Timóteo 2, ele diz para a mulher não falar, exercer papel de homem de liderança. Eu tenho entendimento, às vezes, de que a mulher não possa falar. Eu creio que a mulher pode pregar, mas eu não vejo base bíblica para ordenação, nem ao diaconato, pastoreio? Nem para presbítero, nem para o pastoreio. Tá. Eu não vejo nenhum exemplo no Novo Testamento de ordenação nesse sentido. Mas, por exemplo, lá em Joel capítulo 2, quando está falando do derramamento do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e as filhas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dentro do entendimento da igreja cristã, evangélica, protestante, dom de profecia não é trazer nova revelação, é expor as escrituras. Quando você vai ver o cumprimento dessa profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre quem? Está lá escrito que foram 120 pessoas que vieram e ficaram no cenáculo. Oraram 10 dias consecutivamente, todos unânimes orando. No dia de Pentecostes, 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado.
Um vento impetuoso entrou na casa, línguas como de fogo, pôs uma sobre cada um deles, e todos falaram as grandezas de Deus. Todos quantos, ou todos quem? Todos 120, homens e mulheres. Lá estava Maria, lá estavam as mulheres da Galileia, e todos falaram as grandezas de Deus. Depois você vai ver as filhas de Filipe, que era diácono, que eram profetisas. O que é profetisa? É aquela que proclama a palavra de Deus. Você vai ver lá em Lucas 24, Mateus 28, que as mulheres da Galileia foram as primeiras pregadoras anunciando a maior mensagem do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. E lá em 1 Coríntios 11 diz que a mulher com véu, ela pode profetizar. Então, Paulo não pode estar batendo cabeça se contradizendo. Então, a grande comissão, penso eu, não foi dada apenas para os homens, para o sexo masculino, mas para todo o corpo de Cristo. Todos nós somos sacerdócio real, todos nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Diferentemente disso, é a ordenação. Eu creio que não vejo base nos ensinos de Paulo, nem nos ensinos do restante do Novo Testamento sobre o assunto. Entendi. Pastor Augustus Nicodemos também apareceu aqui para dar sua colaboração sobre o assunto. A respeito do pastorado feminino. Pastorado Tem feminino. base bíblica para a mulher ser pastora. Aham. É. Certo. Veja só, pastor, eu sou a favor do ministério feminino. Eu sou a favor. Mas não do ministério feminino ordenado. Tá? Eu acho que o papel das mulheres na igreja é essencial. A gente vê isso no Antigo Testamento, mulheres como Uda, como Débora, que foram mulheres importantes na vida do povo de Deus. Nós vemos isso no ministério de Jesus, mulheres que serviam a Jesus, que estavam com ele. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele no final, quando ele agradece as pessoas, você sempre vê mulheres, por exemplo, no final da carta aos Romanos, tem pelo menos 8 mulheres que Paulo agradece. Uma delas, ele chamada Febe, que ele diz que é a protetora dele. Maria, que abria a casa para receber a igreja, ele menciona Priscila na frente de Áquila, que era o marido. Toda vez que ele se refere ao casal, é Priscila e Áquila, não é Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Por quê? Porque provavelmente ela era muito mais dedicada e se destacava no serviço a Deus. Jesus honrou as mulheres, Jesus deu às mulheres um lugar que a mulher não tinha na sua época. Ele falou com a samaritana. O judeu não falava com o samaritano, e com mulher samaritana menos ainda, né? Então ele, um homem judeu, falou com a mulher samaritana. Ele tocou em mulheres, aquela pecadora que veio lá naquele jantar, ungiu os pés dele. O judeu ortodoxo teria pulado, né? Mas Jesus deixou que aquela prostituta lavasse os pés dele e tudo mais. Então Jesus de fato valorizou as mulheres, o ministério das mulheres era muito importante. Então eu sou a favor do ministério feminino. Eu acho que as mulheres são extremamente importantes no reino de Deus. Sem elas nós não teríamos como organizar as igrejas, as nossas famílias, o trabalho missionário. Na minha denominação, as mulheres são a maioria dos missionários que nós temos, a maioria de mulheres, de obreiras que vão para o campo, começar trabalho, sustentar trabalho, fazer trabalho. Então eu sou grato a Deus por isso. Todavia, dito isso, mesmo que Uda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Uda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher, mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote, não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese
todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as duas Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram: escolham 7 homens de boa reputação, que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram: escolham 7 homens. Quando Paulo dá a relação das qualificações do pastor e do presbítero, 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele diz assim: tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. Então, é evidente na Bíblia que o cargo de liderança eclesiástica da família e da igreja, Deus reserva para o homem cristão capacitado. E que a mulher é importante, serve, sem ela não dá para fazer, mas Deus deu diferentes funções. Não é que o homem é melhor, ele não é melhor do que a mulher. Na verdade, eu acho até que as mulheres são mais capazes. Lá no Mackenzie, tem 3.000 funcionários, 3.000 professores. Se você pegar a proporção de mulheres capacitadas, o número de mulheres com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo de título que você imaginar, é muito maior do que os homens. Elas já tomaram o lugar dos homens na academia. Doutoras, pós-doutoras, as mulheres são extremamente capazes. Todavia, essa não é uma função que Deus atribuiu a ela. A liderança na igreja é para o homem cristão qualificado. Então, eu não vejo como, na Bíblia, justificar o pastorado feminino. Não encontro como. No final das contas, quando uma prática está enraizada numa comunidade eclesiástica, dificilmente haverá mudanças, mesmo que a Bíblia condene expressamente a prática. Muitas autoridades vão surgir para trazer interpretações particulares da Bíblia. Coisas do tipo: se os homens se calarem, as pedras clamarão. Não é pecado ser pastora, ou vão dizer que alguém tem que fazer. E coisas do tipo. Pois quando a denominação defende alguma prática específica, não há preocupação com a verdade, apenas com a manutenção da instituição e suas práticas. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse, se inscreva no canal e deixe o joinha. E você, acha que as mulheres devem ou podem ser pastoras? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que este é o primeiro vídeo do canal Pílulas Teológicas, se você gosta desse formato de vídeo, sugira um tema interessante para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.